Olá, novelover! Eu sou o Esdras e quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Aproveita, já se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos um especial de novela do SBT, em mais um momento SBT aqui no canal, com a novela Dona Anja. É daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Dona Anja foi uma telenovela exibida pelo SBT às 22h10, que estreou no dia 9 de novembro de 1996, escrita por Yoya Wursch e Cristiane Friedman, com direção geral de Roberto Talma e José Paulo Vallone. A novela teve 120 capítulos e hoje ela completa exatos 27 anos de sua estreia. Na sinopse, baseada na obra de Josué Guimarães, na década de 1970, em meio às discussões sobre ditadura, comunismo e repressão, a cidadezinha de Rosário, no Rio Grande do Sul, convive com as transformações políticas e sociais da época. O velho coronel Quineu Castilho, vivido por Jonas Melo, casa-se com Angélica Lucélia Santos, conhecida pela alcunha de Anja, mulher de insaciável apetite sexual que chega à conservadora cidade e escandaliza os moradores com seu jeito despachado e libertário. A cada encontro sexual entre Anja e Quineu, sai fumaça pelas frestas do quarto. O coronel, cansado, resolve instalar a mesa de bilhar do bar da cidade na sala de sua casa, com o intuito de oferecer a esposa aos outros homens da cidade, para que eles cumpram a função de satisfazer sua mulher, já que ele não está mais dando conta. Em uma noite de sexo, o coronel morre, deixando Anja viúva. Ela não suporta ficar sem seu amado e perde seu, antes voraz, apetite sexual. Porém, descobre-se um filho bastardo de Quineu, que resolve brigar pela herança do pai, deixando Anja sem dinheiro. Ela então transforma a casa da fazenda num bordel. Os principais frequentadores de sua casa eram figuras locais ilustres, como políticos, delegado, o médico, o professor, entre outros. Essa medíocre elite municipal, identificada com o regime militar, acompanhava a votação do divórcio na casa da cafetina. Ao mesmo tempo em que bolinavam as prostitutas, faziam discursos pela indissolubilidade do casamento e pela manutenção dos mais sagrados valores da família, religião e propriedade. Em oposição ao prefeito Chico Salena, Luiz Guilherme, havia o delegado Rutílio, Antônio Petrin, que de todos desconfiava e passava o tempo perseguindo comunistas, alguns imaginários, e lutando para manter a moral dos moradores da cidade. O padre Antônio Sérgio Mamberti queria acabar com a pouca vergonha na cidade de Rosário e assim ajudar a afastar o fantasma da aprovação do divórcio no país. A primeira-dama, Maria Helena Angelina Muniz, morre de inveja ao ver Anja conquistar o homem que a abandonou no altar. Paralelamente, Rosário esconde em suas entranhas tórridos e ocultos romances. A filha do prefeito, Maria Aparecida Manuela Dias, assediada por Rodolfo Gustavo Haddad, é loucamente apaixonada por Bruno Caçapa, Danton Melo, filho do vereador comunista Pedrinho Giuseppe Oristânio. Maurinho Pedro Vasconcelos, filho do delegado, alimenta calado uma paixão por Joana, Lilia Virna, e por ela enfrenta o grosseirão Alcebiades, Maurício Branco, o melhor taco das mesas de bilhar da cidade. A bem-humorada Matilde Patrícia Luquezzi, irmã de Maurinho, vive tendo sonhos eróticos com o tarado do Atalibinha, Taumaturgo Ferreira, e Isabel Sônia Lima, a amante do prefeito, teima em acreditar que um dia vai viver com ele. Este, então, é um resumo da história principal de Dona Anja e os seus núcleos paralelos com todos os seus personagens pitorescos e bastante contraditórios. Agora, a gente vai saber um pouco mais sobre os bastidores dessa novela nas nossas curiosidades. Destacou-se na trama de Dona Anja o tratamento dado aos relacionamentos amorosos. Todos mantinham na aparência uma certa seriedade, no entanto, eram traídos e traíam sem qualquer pudor.
A questão da lei do divórcio também foi destaque, além das discussões sobre sexo, agressões físicas, corrupção, drogas, ditadura e sequestros políticos. Os atores Gustavo Haddad e Lili Avirna, que terminaram juntos na trama, se conheceram na novela e começaram um namoro que acabou em casamento. Aliás, por onde anda a Lili Avirna, hein, gente? Eu acho que ela fez uma ou duas novelas bem longe da Globo. Acho que ela nunca pisou na Vênus Platinada. Acho que ela fez SBT, acho que fez Bandeirantes também, se eu não me engano. Mas nunca fez Globo, e tudo aquilo ali, e tudo isso ali na década de 90, no finalzinho da década de 90, né? Algo curioso no elenco de Dona Anja foi a presença de Manuela Dias, então atriz na época, bem antes de se firmar como roteirista na Globo. 2 anos depois, ela viria a fazer a sua segunda e última novela na Manchete, Brida, que acabou sendo também a última novela da história da Manchete, assim como a própria emissora, que faliu e nos deixou tão precocemente. Dona Anja teve cenas externas gravadas em Santana do Parnaíba, próxima a São Paulo. As ilustrações da abertura da novela eram do designer gráfico Patrick Nagel, falecido em 1984. A música escolhida para a abertura era Não Existe Pecado ao Sul do Equador, de Chico Buarque e Rui Guerra, regravada por Ney Matogrosso em 1996 para o seu álbum Um Brasileiro, que era apenas de canções de Chico Buarque. Ney gravou essa música pela primeira vez em 1978 para o seu álbum Feitiço, em uma versão disco, e serviu para a abertura da novela Pecado Rasgado da Globo. Porém, na ocasião, a música criada por Chico em 1973 para o musical Calabar, O Elogio da Traição, tinha um verso vetado pela censura federal, que foi finalmente executado em 1996 e entrou para a abertura de Dona Anja, mas não era ouvido em Pecado Rasgado. O trecho era Vamos fazer um pecado safado debaixo do meu cobertor. Dona Anja foi uma novela que não fez sucesso e não atingiu o objetivo do SBT, que era entrar ali naquela onda de novelas bem sensuais, meio que replicando o que já fazia sucesso na Manchete, né? A Manchete, desde Pantanal, em 1990, tinha essa pitada de erotismo nas suas cenas e fez realmente muito sucesso. Era uma inovação que chamava bastante a atenção do público e continuou fazendo aquilo. E na época de Dona Anja, passava no SBT Chica da Silva, uma novela também bastante sensual. Só que isso era cara da Manchete, né? O SBT tinha mais cara de emissora para família, né? E tinha feito muito sucesso com novelas como Éramos Seis, As Pupilas do Senhor Reitor. Então, essa tentativa de colocar uma novela super sensual na grade não deu muito certo, porque acabou parecendo uma coisa super gratuita. E aí a crítica especializada, a gente, meteu o pau. Tanto que eu selecionei aqui para vocês 2 trechos de críticos assim ferozes, falando horrores o que eles acharam da novela apenas na primeiríssima semana. Primeiro, eu vou ler para vocês um trecho do jornalista Marcos Barros Pinto para o Jornal do Brasil, em matéria de 11 de dezembro de 1998, ou seja, apenas 2 dias após a estreia. Ele disse o seguinte: dirigida por Roberto Talma, que também assina o texto com Ioy Evush e Cristiane Friedman, a novela mostrou no primeiro capítulo uma assustadora falta de roteiro, diálogos minimamente decentes ou os chamados ganchos que em teledramaturgia servem para prender a atenção do telespectador. No primeiro dia, a emissora, rica, que está em processo de demissão de profissionais e cancelamento de programas, abriu mão dos intervalos comerciais e ofereceu a quem suportou os 38 minutos ininterruptos de programa apenas variações em torno do mesmo tema. A nudez de alguém, que pode ser de Lucélia Santos, mas parecia excessivamente gorda. A nudez de Manuela Dias, entre o chuveiro e o riacho. E de 2 anônimas figurantes vivendo prostitutas se atracando com o coronel. Sempre à luz de velas pseudo-poéticas. Lucélia merece mais que se arrastar gemendo pelo gramado com Jonas Melo bufando, de 4 atrás ou em cima dela. Luiz Guilherme, o prefeito, está careca e com uma interpretação completamente over. Angelina Muniz e Vera Zimmermann, a inesquecível Magda de Meu Bem e Meu Mal, posam de santas neste início de trama, ambas visivelmente deslocadas.
O mesmo não se pode dizer de Sônia Lima, integrada ao papel de amante do prefeito. Para completar, como é que pode uma novela estrear no fim de 1996 e ter como música tema Pecado Rasgado, na voz de Ney Matogrosso, mesmo que a, digamos, trama se passe entre 70 e 77? Bom, gente, aqui deu para perceber, né, que, primeiramente, eu vou falar só do que eu discordo com relação a essa crítica. Na época, a gente percebe que os jornalistas eles eram bastante gordofóbicos, falavam muito da aparência dos atores, né? Era terrível viver naquela época. Então, falavam da caraquice do Luiz Guilherme, que desde que eu me entendo por gente, eu sempre vi ele sem cabelo, com exceção de uma novela na Record que ele fez, eu acho que foi Chamas da Vida. Não sei se ele colocou uma peruquinha ou se ele deixou o cabelo crescer, enfim. Então, sempre lembro do Luiz Guilherme careca mesmo. E falando que a Lucélia Santos parecia gorda. Gente, isso é tão depreciativo. Então, muito close e errado nessa crítica falando da aparência física dos atores. E é uma bobagem muito grande é como ele finaliza, né? Falando como que uma música dos anos 70 é abertura de uma novela dos anos 90. E ele mesmo se contradiz na frase. Mesmo que a novela se passe nos anos 70. Ué, nada mais natural, né? Hoje em dia a gente não liga mais para essas bobagens, né? Mas eu acho que ele falou besteira aqui no final, mas eu acho que concordo assim com ele e com o restante, porque a novela tinha muita cena de sexo mesmo gratuito e parecia que faltava história. Eu não assisti, primeiro porque não me chamou a atenção e segundo porque era muito forte também. Eu já era, não era adolescente na época, né? Meus pais já controlavam muito o que eu via mesmo na adolescência. E a SBT era uma emissora pouco assistida lá em casa, então mais de 10 horas da noite eu não ia ver mesmo essa novela. Mas as chamadas, os comerciais da novela, a divulgação, eu via muito e não me chamava atenção, de verdade. Geralmente criança curiosa, maliciosa, quer ver coisinhas proibidas, né? Mas não me chamava atenção. Então, em 2 dias de novela, já meteram o pau, caíram matando. E aí tem mais uma crítica que eu quero ler para vocês aqui, que eu peguei um trecho, porque é uma crítica enorme detonando Dona Anja, falando dos atores jovens, né? Dos núcleos jovens, criticando. Primeiro ele critica, né, os protagonistas muito velhos, muito gordos de novo. Já é um outro jornalista falando a mesma coisa, dizendo que a Lucélia Santos é muito passadinha para ser uma mulher sensual e tão desejável quanto queria transparecer a história. E aí ele para de falar mal dos protagonistas e vai falar do núcleo jovem da novela, e essa parte que eu vou ler para vocês, esse trechinho. Telmo Martino escreveu essa crítica no dia 18 de dezembro de 96 para o jornal O Globo. E eu começo pelo seguinte trecho: é claro que velho não basta. É necessário um grupo de rapazes e suas moças. Dona Anja tem um grupo jovem que joga sinuca e namora nos escurinhos. É impressionante a transformação porque passam os rapazes que já andaram pela Rede Globo ao atravessar o que não deve ser o arco-íris para entrar no SBT. Mal fotografado, o Danton Mello está papudo, como se nunca tivesse ouvido falar em Malhação. Mas o desperdício mais cruel acontece com o Pedro Vasconcelos, um dos raros atores jovens com possibilidades de luxo e yuppie, jogado nessa roça inteiramente hostil e totalmente ignorante do tipo de charme do que ele é capaz, de que ele é capaz. Fora da Rede Globo, não existe salvação dramática ou estética para quem se mostra indefeso diante da cafonice. Basta ver o Giuseppe Oristânio, vagando com suas imprecações, enquanto o futuro que se previa para o seu talento vai na direção oposta. Se isso não for suficiente, parte-se para encarar a Vera Zimmermann e perguntar que fim levou a sua tão apreciada Divina Magda. Com tanto mise en place, ela não será capaz de responder. Novela do SBT, ó jovens, é para atores decadentes, nostálgicos de um estrelato. Onde mais Lucélia Santos poderia ser o interesse sexual de uma novela? Onde mais o Jonas Mello poderia tirar a camisa e mesmo assim se mostrar disposto ao prazer carnal? Dramaticamente, o SBT é um CTI de estrelas que se espatifam no contato duro do chão. O desrespeito de Dona Anja com seu público é tão grande que pode acontecer uma total ausência de créditos, enquanto se exibe vazio o desenho até elogiável que faz sua apresentação. Além disso, uma personagem pode abrir a janela e gritar que todas as mulheres deveriam se apaixonar por meninos de 17 anos, sem fazer qualquer referência a Nelson Rodrigues, o autor da frase. O SBT deve e pode fechar
para sempre a porta de sua dramaturgia. Essa porta não tem esperança. Caramba, que paulada, hein, gente? Eu fico pensando, o que esses críticos diriam hoje das novelas da Record, por exemplo? Dessa onda de novelas bíblicas que não acaba nunca mais. Dessa nova gestão da Rede Globo. Gente, eu acho que eles estariam de cabelo em pé. Será que estão vivos ainda? Pararam de escrever? Será que assistem novelas? Gente, eu fico muito curioso. Mas, enfim, tá aqui esses dois trechos que eu achei, assim, bem pesados, né? A novela realmente não fez sucesso, uma novela esquecidíssima pelo público. Mas tinha a Lucélia Santos, né, gente? Que depois de um certo momento na carreira foi só ladeira abaixo mesmo. Uma pena, uma atriz tão intensa, tão maravilhosa. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Relembrando aí, já que ninguém mais relembra, né? Os 27 anos da estreia de Dona Anja no SBT, no nosso momento SBT. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa seu like, comenta, compartilha, engaja bastante. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me segue nas redes sociais. Se quiser ajudar com o Pix, vai estar passando aqui na tela a chave. Ou então torne-se um membro do canal, como já fizeram o Edmarco e a Viviane Bento. E a gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau.